Olá. As características das pessoas emocionalmente fortes não têm nada a ver com a dureza do caráter, a inflexibilidade e a tendência a se impor aos outros. Muito pelo contrário. A força emocional não se expressa através de gestos de força, mas principalmente de resistência e autocontrole. Por isso, todas as características das pessoas emocionalmente fortes estão relacionadas com os conceitos de moderação e equilíbrio. Viemos ao mundo sem eles, embora com o potencial para desenvolver ambos. Depende de cada um conseguir fazer isso. Dessa forma, o autocontrole é a palavra-chave. Isso não tem nada a ver com a repressão, mas sim com a habilidade de processar o que sentimos, de modo que não transborde e que não nos leve a agir de maneira que prejudique a nós mesmos ou os outros. Conheça as 7 características de pessoas emocionalmente fortes a seguir. 1. Não procuram chamar atenção. Uma das características das pessoas emocionalmente fortes é que elas mesmas se validam. Isso quer dizer que não dependem da opinião dos outros para pensar ou sentir que a própria opinião é válida ou adequada. Elas são guiadas por seus próprios critérios. Por outro lado, uma das características da fragilidade emocional é a dependência excessiva do que os outros pensam. Isso significa que a pessoa não dá valor a si mesma e que os outros têm controle sobre a vida dela. 2. A reafirmação. Essa característica está intimamente relacionada com a anterior. Um dos traços da força emocional é a capacidade de lidar com a rejeição e processá-la sem gerar danos, deixar vestígios ou condicionar as ações. Evidentemente, todo mundo sofre com a rejeição dos outros. No entanto, quando isso gera um medo excessivo, acabamos dizendo sim quando queríamos dizer não, por medo de que nos excluam ou nos questionem. Existe uma força emocional quando enfrentamos esse medo e o administramos adequadamente. 3. Fazem o que desejam. Fazer o que se deseja não significa agir arbitrária e caprichosamente, como uma criança. O desejo infantil é diferente do desejo adulto. No primeiro caso, é resultado de um impulso, e no segundo, fruto do autoconhecimento e do autocontrole. Uma pessoa emocionalmente forte é capaz de decidir o que deseja depois de um processo de reflexão. Também tem vontade suficiente para ir atrás disso e não desistir de alcançá-lo. 4. Não procuram prejudicar os outros. O desejo de causar danos aos outros somente nasce quando há algo desestruturado ou mal resolvido dentro de nós mesmos. Os seres humanos, em todas as circunstâncias, precisam dos demais. Nós somos seres interdependentes. Uma pessoa emocionalmente saudável sabe disso, e é por essa razão que vê o próximo como igual. Ela o respeita e o valoriza, da mesma forma que deseja ser valorizada e respeitada. Sabe que a cooperação e a compreensão são caminhos para chegar a uma vida mais plena. 5. Escolhem suas amizades. Um dos traços das pessoas emocionalmente fortes é que elas são seletivas com as pessoas que deixam entrar em suas vidas. Sabem que não podem abrir as portas do coração, no mesmo nível, para todo mundo. Também compreendem que parte do bem-estar depende da qualidade das relações que estabelecem com os outros. É por isso que rejeitam as relações abusivas, conflituosas ou desgastantes. Buscam, basicamente, relações humanas saudáveis. 6. Não temem a mudança. Não ter medo da mudança é um sinal evidente de força emocional. Se somos ou nos sentimos frágeis, é normal procurarmos rotinas rígidas como uma maneira de nos proteger. Sentimos que isso nos dá segurança, ainda que nos prive de uma vida mais plena. Quando nos reconhecemos como pessoas emocionalmente fortes, o desejo de explorar e mudar revive. Por isso, buscamos novas experiências. O novo sempre gera um certo medo, mas também é a única forma de avançar em muitos momentos da vida. 7. Não são influenciáveis. Alguém que é forte emocionalmente questiona as informações que recebe. Antes de aceitá-las, as digere e avalia. Não se preocupe em seguir tendências ou se apegar às modas, físicas ou mentais, do momento. Isso, evidentemente, exige uma autoconfiança suficiente. Acima de tudo, exige a compreensão de que cada um de nós, e somente cada um de nós, sabe o que é bom para si mesmo. Esses são apenas alguns traços das pessoas emocionalmente fortes, uma maneira didática de ilustrar uma realidade que é muito mais complexa. O importante não é saber se você cumpre ou não esses aspectos, mas sim usar essas informações como ponto de referência para se questionar positivamente. Não esqueça de inscrever-se no canal, curtir e compartilhar este vídeo, esse pequeno gesto seu ajuda muito. Até a próxima! Damn.